Sim, claro, era uma das suas bandeiras políticas principais, na inexistência de outras mais produtivas. Houve esta ideia de que o armamentismo iria conduzir a sociedade a caminhos melhores. E esses episódios e outros tantos em lares, escolas, no trânsito, em restaurantes, mostram que essa política é um absurdo. É uma das heranças mais hediondas que nós recebemos. E agora estamos organizando, separar o joio do trigo. Há pessoas que efetivamente precisam de armas, infelizmente precisam, além das Forças Armadas e das Forças Policiais. Mas isso é excepcional. E nós estamos com esses atos iniciais mostrando que acabou a era irresponsável sobre controle de armas no Brasil. Acabou definitivamente, porque essa foi a mensagem aprovada nas urnas e essa, portanto, é a mensagem que nós estamos veiculando: armas nas mãos certas e não armas para o cometimento de crimes ou para a perpetração de ameaças contra quem quer que seja. Nós não podemos ter uma sociedade baseada no ódio. E essa é a razão pela qual essa política vai continuar. E às vezes, Thales, vem um e outro e diz assim: ah, mas as armas ilegais nas mãos dos traficantes. Claro que nós vamos combater isto também. Quem passou esses anos todos no governo é que implementou uma política que levou, inclusive, a que armamentos e munições supostamente legais alimentassem o crime organizado. Então, quem tem que prestar conta sobre isso não somos nós, que estamos no segundo dia de mandato. Quem tem que prestar contas é quem permitiu um liberou geral que levou armas e munições para quadrilhas. É Ô, disso que ministro, se isso é uma mentira, porque os crimes violentos letais intencionais já vinham caindo desde antes do liberou geral. Na verdade, os crimes violentos letais intencionais poderiam ter caído ainda mais. E o armamentismo foi que impediu isso. Porque estas armas foram usadas para esses crimes de ocasião e, repito, essa política do liberou geral alimentou e alimenta o crime organizado. Quadrilha, armas. Aliás, quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a imprensa brasileira, que já mostrou inúmeros casos de armas e de munições que foram parar em organizações criminosas que assaltam, matam, estupram, assaltam bancos. Então, isso realmente é uma falácia e, na verdade, é o contrário. Essa política correta que nós estamos adotando vai fazer com que as estatísticas criminais caiam ainda mais. Nós temos convicção em relação a isso. Ofício à presidenta do Supremo, a ministra Rosa Weber, frisando que no caso de crimes chamados de ação privada, ou seja, crimes contra a honra, por exemplo, a Polícia Federal, como Polícia Judiciária da União, está à disposição para proceder aos inquéritos policiais necessários de acordo com a manifestação de interesse da vítima, porque isso é imprescindível, tecnicamente falando. E nesses casos, por exemplo, que envolvem esses xingamentos, enfim. E nós temos as circunstâncias dos chamados crimes de ação pública. Então, são aqueles crimes em que a Polícia Federal pode e deve agir de ofício, ou seja, independentemente de provocação da vítima. Então, nesses casos de agressões físicas ou tentativa de agressões físicas, já tivemos isso, a Polícia Federal vai fazer esse levantamento e vai instaurar os inquéritos. E vamos aguardar a manifestação. O que eu fiz com esse expediente à ministra Rosa foi frisar que a Polícia Federal está à disposição da Secretaria de Segurança do próprio Supremo, assim como do Poder Judiciário, porque nós precisamos separar o que é liberdade de expressão do que é agressão. Então, o aplauso e a vaia é a fronteira possível. Assim como uma pessoa pode ser aplaudida, pode ser vaiada. Agora, isso não significa que ela possa ser caluniada, difamada e injuriada. Tampouco essa pessoa pode ser constrangida a, por exemplo, não entrar num avião, que foi esse episódio do ministro Barroso. As pessoas querendo impedir que ele embarcasse. Ora, ele é um cidadão, pagou a passagem, tem direito de voar. Ponto. Então, nós precisamos pôr fim a essa ideia que vale tudo porque a pessoa está em espaço público. Não, não. Se você não gosta de determinado agente público, você não é obrigado a sorrir ou aplaudir, mas não pode agredir. E isto vale para todos esses episódios doravante. Nós não teremos mais um Ministério da Justiça ou Polícia Federal cúmplice de criminoso.
A Qualquer propósito disso, ministro, a qualquer propósito, que seja o tipo de crime, porque isso envolve uma dimensão institucional. Ora, se o ministro do Supremo não pode andar no aeroporto, ele está sendo impedido de julgar a propósito, livremente. a E propósito, esta é a razão da nossa visão. a propósito disso, ministro, há uma ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes contra um bolsonarista que está nos Estados Unidos, Alan dos Santos, e essa ordem de prisão, embora tenha mais de um ano, ela nunca foi cumprida. E disseminou-se a percepção de que o Ministério da Justiça, sob a gestão de Anderson Torres, fez corpo mole, que não fez as gestões necessárias para que essa ordem de prisão fosse cumprida. Eu queria saber, em primeiro lugar, se o senhor está informado sobre esse episódio, se pretende fazer com que essa ordem seja cumprida e se o senhor está convencido de que a Polícia Federal não foi contaminada pelo bolsonarismo durante o governo Bolsonaro. Me lembro que Sérgio Moro saiu do governo batendo a porta, dizendo que o presidente Bolsonaro estava se imiscuindo na Polícia Federal de forma a tornar a Polícia Federal num aparato político. O senhor acha que a Polícia Federal não se contaminou? Nós temos o direito de cada agente público de pensar como quiser, mas ele não pode agir como ele queira, porque ele tem deveres a cumprir. Então, Josias, veja, não me importa se o policial A, B ou C votou ou não em Bolsonaro. O que me importa é que ele tem regras a cumprir e ele vai cumprir. Ou seja, existem mecanismos de cooperação policial internacional. Esses mecanismos serão acionados para que as ordens do Supremo sejam cumpridas. Ponto. Não interessa quem é o destinatário, porque isso é um dever. E assim será feito. E isso vai ocorrer independentemente dessa possível contaminação. Se houve tal contaminação, que aparentemente houve em alguns setores do Estado brasileiro, não só no âmbito do Ministério da Justiça, essa descontaminação vai ocorrer muito rapidamente, porque o parâmetro novo é esse: a lei é cumprida. Independentemente da pessoa estar na sua casa, o agente público, defronte da televisão, revoltada ou indignada com este ou aquele político. É um direito dele. Mas ele não pode prevaricar, ele não pode se omitir, ele não pode deixar de agir ou agir contaminado pelas suas convicções pessoais, que ele reserve para a sua consciência, reserve para a sua família e para a sua vida privada. Aqui não pode. Aqui é a lei. E a lei vai ser cumprida.